Irmãos, vamos abrir o texto bíblico lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, e leremos do versículo 1 ao versículo 5. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Oremos. Pai eterno, louvamos o teu nome pela tua palavra, e agora rogamos que o Senhor nos instrua para que possamos fazer e expor conforme o teu querer. Que o Senhor seja gracioso e fale com cada um de nós nesta noite por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Só abrir aqui novamente. Irmãos, quando olhamos para o Evangelho de Marcos, é necessário entender que ele é considerado como o primeiro evangelho que foi escrito. Então, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, temos o consenso de que ele foi o primeiro a ser escrito. E a maioria dos estudiosos também olha para o livro de Marcos e crê, conforme já dito, que ele foi escrito antes dos outros evangelhos, mas não só isso, que ele serviu também de inspiração para os demais. E a partir disso vamos encontrar então os chamados livros sinóticos, ou seja, são evangelhos, são livros que têm muitos textos semelhantes. As histórias narradas em um evangelho, elas se repetem em outro evangelho. E é Mateus, Marcos e Lucas, onde muitas histórias, muitos relatos da vida de Jesus vão assim se repetindo. E o nome é justamente por causa disso, por causa dessa identificação que há entre eles. E crê-se então que Marcos foi escrito no ano 63 da era cristã. Desta forma, considerando que ele tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, seria o primeiro relato da vida de Jesus que a humanidade conheceu. E fixando no ministério de Jesus, destaca-se que ele poderia, talvez, ter concentrado o seu ministério em curar enfermos e alimentar os famintos, pois havia a multidão carente ao seu redor de ser atendida nesses quesitos. Mas, quando a gente olha para a Bíblia como um todo, para o Evangelho como um todo, vamos perceber que os milagres não eram o objeto fim do ministério de Jesus. Era apenas um meio para que ele anunciasse o seu reino. Os milagres de Jesus tinham o propósito de provar a sua identidade e também a sua missão, e também abrir as portas para a mensagem da salvação. E essa multidão reunida agora nesse texto aqui que nós estamos trabalhando, é diferente daquela que Jesus tinha deixado para trás no capítulo 1. Aquela multidão, ela buscava os milagres, mas esta multidão, ela buscava a sua mensagem. Pois, como vemos aqui,
No versículo 2 diz: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Vale destacar que, conforme bem sabemos, Jesus, ele nasceu onde? Em Belém. Foi educado em qual local? Em Nazaré. Mas escolheu Cafarnaum para ser o seu lugar de morada. Essa cidade tornou-se então, podemos dizer assim, o quartel-general de Jesus, durante os seus 3 anos de ministério. E agora então, depois dele ter uma jornada missionária, o texto diz que ele, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Onde ele chegava, a multidão logo procurava Jesus, por causa, talvez, dos milagres, da sua palavra, do encantamento, podemos dizer assim, que ele causava por meio daquilo que ele manifestava. E a casa onde Jesus estava, lá em Cafarnaum, o texto relata que ela se encheu de gente. Uns para ouvir os seus ensinos, provavelmente outros por curiosidade a respeito do assunto. Alguns ainda motivados pela inveja, como os fariseus e saduceus que ali estavam, e outros para serem curados por ele. Jesus então está em Cafarnaum para pregar a palavra, pois esse é o objetivo pelo qual ele veio ao mundo, registrado lá em 1:38. Para isso ele veio, e foi isso o que ele fez pelas cidades da Galileia, e é isso que está fazendo novamente naquela cidade. E aqui o povo se reúne para ouvir a sua pregação. E dentro dessa casa cheia de gente, acontece um glorioso milagre. E nós vemos então alguns personagens que se destacam nesse milagre. Marcos nos informa que 4 homens levaram um paralítico para a presença de Jesus. Esse homem não poderia por si mesmo chegar onde Jesus estava. Ele estava completamente impedido de se mover, pois suas pernas não se moviam, seus músculos provavelmente atrofiados, sua coluna estava paralisada e a doença havia atingido todas as suas áreas motoras. Talvez, não posso afirmar isso categoricamente, ele estivesse na condição de um tetraplégico. Aquele homem tinha de ser carregado. Então seus amigos o ajudaram a ir até Jesus. Ele até ouvia falar de Jesus, mas ele não tinha como acessar Jesus. E agora os seus 4 amigos o levam até Jesus. Determinado comentarista, falando a respeito desse texto, fazendo o recorte dessa perícope, dos versículos 1 ao 5, divide essa parte essa parte maior em 4 partes menores. E eu, tomando por empréstimo essa divisão, eu gostaria então de compartilhar com os irmãos, olhando para esse texto, olhando para essa introdução, o seguinte tema: 4 amigos e um milagre. 4 amigos e um milagre. E vejamos então 4 atitudes desses amigos que são dignas de serem imitadas. E qual é a primeira atitude? A primeira atitude é que eles tiveram a visão ali da realidade, ou seja, eles tinham a noção de toda a realidade que estavam ali enfrentando. O Evangelho Sinótico de Lucas nos informa que esses 4 homens, eles queriam colocar o paralítico dentro da casa, diante de Jesus. Aquele paralítico, ele precisava de ajuda, ele não poderia ir para si mesmo até Jesus, conforme já mencionado. Então, quais eram as alternativas que tinha para aquele homem? Ou ele era levado, ou então estaria fadado a viver na condição de um paralítico, de um aleijado. Entretanto, esses 4 amigos tiveram a percepção de levá-lo,
e colocar diante de Jesus. Eles compreendem que se aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus, seria curado e libertado do seu mal. E por isso eles fizeram todo esse esforço. E vamos ver então que a visão que aqueles homens tinham, ou podemos traduzir isso como a fé que aqueles homens tinham, determinou a maneira deles viverem. A visão nasceu provavelmente da pesquisa que eles fizeram, da informação que eles tinham a respeito de Jesus. Eles sabiam que Jesus era poderoso em palavras e em obras, que eles estavam informados das notícias que corriam em Cafarnaum a respeito de Jesus, sabiam onde Jesus morava, e então pensaram: nosso amigo ficará livre se ele estiver na presença de Jesus. E eles tendo essa visão, essa percepção, isso os impulsionou à ação. O homem estava ali doente, sem possibilidade de cura, mas aqueles homens, vendo essa realidade e sabendo que Jesus poderia curar, faz todo o esforço para ir diante daquele que era a solução, era a esperança para os aflitos, para os doentes. E eles entendiam que, a não ser que aquele homem fosse aos pés de Jesus, ele não teria a sua vida mudada. E eles empreendem todo o esforço, como vamos ver mais adiante, e colocam aquele homem na presença de Jesus. E o texto vai dizer que Jesus fez não apenas o milagre que eles esperavam, mas fez muito mais. Fez o mais difícil: perdoou seus pecados. Irmãos, quando olhamos para isso, cabe já trazermos aqui um princípio de aplicação. É entender que na nossa caminhada como cristão, como servos de Deus, nós não podemos converter as pessoas, não podemos transformar o coração dos homens, não temos o poder para isso, mas nós podemos levá-las à presença de Jesus, podemos levá-la até a palavra de Deus, ou levar a palavra de Deus até elas. Não podemos realizar o milagre da transformação, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que realiza o milagre. A certeza daqueles homens os torna imparáveis. Eram pessoas que, independente dos obstáculos que enfrentassem, eles iriam encontrar uma solução, porque eles tinham ali um propósito, eles tinham uma grande visão, que essa visão era levar aquele homem à presença de Jesus, independente das circunstâncias. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele traz alguns exemplos também de homens que foram chamados por Deus para levar pessoas à presença dele, e tiveram então um grande chamado, uma grande visão, para que o evangelho fosse assim anunciado. E ele cita vários exemplos. O primeiro deles, ele relata que em 1958, Po Yeon-shu, é um coreano, ele teve a visão de plantar uma igreja num bairro pobre da cidade de Seul. E essa igreja se tornou tão grande que hoje ela é a maior igreja local do mundo, com mais de 700 mil membros. Ele cita também William Wilberforce, que teve a visão de libertar os escravos da Inglaterra em 1789. E ele dedicou a sua vida a essa causa. E em 1833, 4 dias antes de sua morte, a escravidão foi abolida naquele país. Ele cita também Martin Luther King e o pastor Batista, que em 1963, em pé, nos degraus do memorial de Lincoln, lá em Washington, levantou sua voz diante de uma grande multidão e disse: eu tenho um sonho, em que um dia
os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. E esse pastor batista morreu como mártir desta causa, mas sua visão libertou milhões de negros da segregação racial ali nos Estados Unidos. Cita também, isso aqui já bem mais conhecido, porque o Brasil foi impactado também por isso, inclusive aqui o Recife, lá no Arruda, Billy Graham teve a visão de evangelizar o mundo e viu estádios lotados de pessoas sedentas do evangelho. Sua visão transformou no maior evangelista do século, e possivelmente nenhum homem na história quanto ele falou a tantas pessoas do evangelho de Jesus. Também fala de um homem chamado Bob Pearson, que ele viu crianças famintas pelas ruas das cidades, e esse quadro triste lhe deu a visão de fundar, sabe o quê? Que muitos aqui conhecem, uma ONG chamada Visão Mundial. Inclusive, reverendo Silvandro, que já pastoreou aqui no passado, ele fez parte por um tempo da Visão Mundial, e que cuida hoje de milhares de crianças carentes, não só aqui no Brasil, mas por todo o mundo. E um outro, por fim, um outro senhor chamado Hildo dos Anjos, quando era adolescente, ele viu os mendigos da sua cidade deitados ao relento, sem pão, sem teto e sem dignidade. E essa visão mudou a sua vida, e ele investiu seu dinheiro, era funcionário público, praticamente não sobrava nada, seu futuro e tudo mais num projeto social e missionário no Brasil, criando a chamada Missão Vida, que tem resgatado centenas de mendigos, devolvendo as suas famílias como pessoas completamente restauradas. E muitos desses mendigos tornaram-se pastores e missionários, e hoje são obreiros da própria Missão Vida, e hoje são atendidas mais de 800 famílias nas 5 regiões do Brasil, inclusive no Nordeste, na Bahia e aqui na Paraíba. E eu fui pesquisar um pouquinho a respeito desse rapaz, o Hildo dos Anjos, e ele narra na sua biografia que seu pai e sua mãe moravam lá em Goiás, e o seu pai servia ao exército, e ele costumava passar longo tempo fora. E uma determinada vez ele saiu e passou 6 meses fora, sem retornar para sua casa. E sua mãe, achando que ele já tinha morrido e não retornaria mais, ingressou num outro relacionamento, ou numa aventura, digamos assim. E ela engravidou. E depois de 3 meses de gestação, o marido voltou. E aí o que foi que aconteceu? Ele permaneceu em casa como se nada não tivesse acontecido. Esse filho foi o Hildo. Nasceu, foi criado como filho, e até a morte dele, ele não reclamou nada. E o Hildo relata que só trouxe isso à tona depois que seu pai biológico faleceu, mostrando em respeito ao ato digno que ele tinha feito. Mas ele sabia que o filho não era dele, mas também não fez nenhum questionamento. E dessa forma, o que é que ocorre? São pessoas que tiveram essa visão de Deus para fazer grande trabalho, grandes obras, e o Evangelho ser anunciado também por meio deles. E aqueles homens chamaram para aquele propósito específico, talvez não tenha sido tão grandioso quanto esses exemplos que eu citei, mas apenas para a gente entender que Deus, quando chama determinadas pessoas para executar uma missão, o seu chamado, eles são imparáveis, ou seja, nenhum obstáculo pode parar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração como propósito. E eu já pergunto, qual a visão que o Senhor tem colocado no seu coração? Qual o chamado que Ele tem feito para você? Precisamos orar ao Senhor e entender que tudo que o Senhor nos instrumentaliza para fazer precisa ter um objetivo maior, que é alcançar aqueles que são os escolhidos do Senhor. De ver talvez os famintos alimentados, talvez de ver presos sendo resgatados, pessoas drogadas sendo devolvidas às suas famílias, uma sociedade mais digna,
mas tendo um propósito maior, porque não são as obras sociais que de fato transformam o caráter do homem. O que transforma é o Evangelho. Mas tudo isso pode ser instrumento para que o Evangelho seja anunciado. De maneira, irmãos, que aqueles 4 amigos, eles desenvolveram essa atitude, a atitude de ter essa visão de Deus para fazer aquilo. Mas não só isso. Em segundo lugar, eles agiram com determinação. Aqueles 4 homens tiveram várias dificuldades para levar o paralítico a Jesus, mas eles não desistiram. E quais foram os obstáculos que eles enfrentaram? Primeiramente, aquele homem talvez não fosse tão leve, em que pese estar ali, num leito de enfermidade. Aqueles 4 se importaram com aquela vida e foram determinados a levarem a presença de Jesus, independente das circunstâncias. Também vamos perceber que a multidão, ela não abriu espaço para eles. O versículo 2, capítulo 2, versículo 4 diz: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava. E quando chegou nesse ponto, talvez muitos de nós poderiam dizer: amigo, nós tentamos, mas não deu. Pegamos você lá da sua casa, nos esforçamos, chegamos até aqui, queríamos levar você até Jesus, mas não deu, a multidão não permitiu. Já fizemos tudo que poderíamos fazer, mas eles não disseram isso. Eles foram além dos obstáculos. Eles não acharam lugar, nem mesmo junto à porta, porque a multidão pegava ali todos os espaços. A multidão tornou-se, na verdade, uma muralha intransponível, impossível de ser transposta, o que impedia ali os intentos, o objetivo daqueles homens. Eles queriam deixar o paralítico diante de Jesus, mas agora nem perto da porta eles conseguem deixá-lo. Diante de tantos obstáculos, qual era a alternativa que ele tinha? Ou que eles tinham? Pensaram e resolveram subir o paralítico para o telhado da casa. Eles foram ousados na determinação de levar aquele homem a Jesus. Eles fizeram algo inesperado. O projeto deles poderia até ser arriscado, difícil e desafiador, mas eles não pouparam esforços para isso. Destelharam a casa e desceram o paralítico onde Jesus estava. E isso revela o quê? A coragem, o esforço e os riscos daquela missão. Estavam dispostos a tudo, menos desistir, menos abandonar aquele que precisava de cura. A persistência daqueles homens nos ensina que quando um caminho está bloqueado, devemos procurar outras alternativas. Eles não desistiram no primeiro obstáculo. Eles nos ensinam que devemos ser perseverantes nos nossos intentos. Se entender que é da vontade de Deus, devemos perseverar na oração, na evangelização, na missão, naquilo que Deus nos chamou a fazer. Não podemos desistir e nem soltar as mãos, como muitos dizem. Nada então deve nos deter de fazer a obra para levar as pessoas até Jesus. Já disse e repito, você não temos o poder de converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, mas nós devemos levar as pessoas até Jesus. Talvez precisamos ter aquela célebre frase, que segundo os meninos me informaram hoje, ela é oriunda do exército, que é missão dada é missão cumprida. Frase que se tornou célebre por meio do Capitão Nascimento no
filme Tropa de Elite. E isso se aplica muito bem à atitude que o cristão deve ter. Missão dada é missão cumprida. Precisamos abraçar a missão que o Senhor tem nos dado. Aqueles homens receberam a missão de levar aquele paralítico à presença de Jesus. E se já existisse essa frase ali, talvez eles pudessem dizer: missão dada é missão cumprida. Aqueles 4 amigos tinham 4 atitudes. A primeira, eles tiveram a visão perfeita disso tudo. Eles agiram com determinação, mas também eles agiram com criatividade. Eles estão enfrentando um problema novo para acessar Jesus e precisavam achar uma solução. Então eles pensaram: vamos subir, abrir o teto e descê-lo aos pés de Jesus. O telhado naquela cultura, naquele contexto, provavelmente tinha ali algumas vigas que tinham espaços entre uma viga e outra, suficiente para poder descer uma cama. As telhas seriam no formato de uma prancha mais alongada e um pouco mais larga, com uma esteira na primeira camada, ramos e galhos na segunda camada e coberto por terra batida. Seria lá no meu interior, só que lá é feito de paredes, né? Aí seria o telhado, seria a casa de taipa, certo? Ou seja, que é a casa de barro, que as paredes são construídas justamente com madeiras, com barro, com umas varas, e depois a textura é de barro. Só que no caso lá era uma tecnologia diferente, que era para o telhado. E aqueles homens removem tudo isso, destelham e descem o seu leito para onde Jesus estava. Eles mudaram o método convencional porque eles não tinham outra solução. Ou seja, quando métodos formais, normais, estavam bloqueados, eles inovaram, trazendo alternativa para aquele problema. E na pregação do Evangelho, muitas vezes temos que inovar em alguns aspectos também. Lembram da pandemia? As igrejas fecharam. Foi o que aconteceu. Tivemos que inovar. Como? Reunião via Google Meet, Zoom, outras plataformas, redes sociais, transmissão via YouTube, que estamos fazendo até hoje, mas são outras formas que o Senhor nos dá para anunciarmos o Evangelho. Eu não estou falando de negociar princípios, eu estou falando de encontrar os meios para que o Evangelho seja anunciado, para que as pessoas cheguem até Jesus. Eu não estou falando, como muitas igrejas fazem, que num ambiente de culto como esse, colocam um ringue no meio para chamar a atenção. Não estou falando disso. Eu estou falando que no nosso dia a dia, precisamos pedir a sabedoria para anunciar o Evangelho. Aí me vem à mente aquele texto de Paulo, que ele está em Atenas, no Areópago, ali discursando para várias pessoas, e ele diz: senhores atenienses, vocês são de fato religiosos, e andando pela vossa cidade, eu encontrei e percebi que vocês têm um Deus, um altar para cada Deus, mas eu também vi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido, e é justamente sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E ali ele anuncia o Evangelho. Não tem um registro que ele tenha feito isso para nenhuma outra nação, nenhum outro povo, mas ele viu o contexto e falou para aquelas pessoas. Então, devemos inovar não na mensagem, a mensagem ela é a mesma, mas talvez na forma de anunciar, sem negociar os princípios, respeitando o contexto e também respeitadas as proporções. Aqueles 4 amigos, eles tiveram então essa visão para levar o seu amigo paralítico à presença de Jesus. Eles agiram com determinação, independente das circunstâncias. Eles tiveram um modo diferente de fazer isso, em face aos impedimentos que eles enfrentaram.
E em quarto e último lugar, eles exercitaram a verdadeira fé. Esse texto, no versículo 5, diz o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não viu a fé apenas do paralítico. A fé do paralítico estava incluída aqui nessa afirmação de Jesus. Mas ele diz, vendo-lhes a fé. É no plural. A fé daqueles 4 homens e do paralítico, ou seja, a fé daqueles 5 homens. E eles creram que Jesus poderia fazer o milagre, e isso os motivou. Apesar de nenhum desses homens ter falado coisa alguma, porque a gente não vê nenhum relato deles falando algo aqui, mas todos confiaram e seguiram o seu objetivo. A fé dos homens foi reconhecida pelo Senhor, levando o evangelista a registrar: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filhos, os teus pecados estão perdoados. Os 4 amigos, eles não poderiam fazer o milagre, nem salvar aquele homem, mas eles poderiam levá-los a Jesus. Levar o paralítico a Jesus era a tarefa deles. Perdoar e curar era a obra exclusiva de Jesus. A fé, irmãos, ela não é inerte, ela não é imóvel, ela não é estática, ela não fica parada. A fé, ela nos move a executar as coisas. O milagre quem faz é Jesus, mas nós somos cooperadores do Evangelho, como nos diz a palavra de Deus. Levar as pessoas aos pés de Jesus é nossa missão. Precisamos ter fé que Jesus vai salvá-las, curá-las, libertá-las. Precisamos evangelizar e ter fé que vidas serão alcançadas e a igreja vai multiplicar. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? É que parece que às vezes a gente não tem fé nem para nós mesmos. Sabe por que é que eu digo isso? Porque a gente não prega o Evangelho. Cite para você mesmo uma pessoa, eu não quero generalizar, mas cite para você mesmo uma pessoa que você tem orado por ela e pregado o Evangelho para ela. Não estou falando de sair e dizer, Jesus te ama, não estou falando disso não. Eu estou falando que você se preocupa com a pessoa, tem orado por ela e nas oportunidades que você tem anunciado o Evangelho para ela, tem falado de Jesus para ela. Quantas pessoas? Talvez isso denuncie, sabe o que? A nossa falta de fé. Talvez isso denuncie que nós não cremos que Jesus pode transformar as pessoas. Aqueles homens creram que Jesus poderia transformar a vida daquele paralítico. Jesus não mandou converter ninguém. Isso é papel do Espírito Santo. Ele mandou anunciar. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com a conversão. Não, eu quero que fulano se converta. Deixa o Espírito Santo tratar disso. Jesus é quem vai transformar. Nosso dever, nossa missão é anunciar o Evangelho. E nós somos desafiados a fazer isso, irmãos. Tendo a visão que o Senhor já nos deu na sua palavra. Tendo a determinação, independente dos obstáculos. No primeiro obstáculo, a pessoa diz, não, e você desiste. Olha, eu não quero ouvir. Você desiste, nem ora por ela mais. A gente precisa, quando você vai plantar uma semente, o que é que você faz primeiro? Você prepara a terra, não é isso?
Então vamos preparar a terra para a gente semear essa semente? Ou seja, ore pela pessoa. Temos hoje lá em Carpina constantemente orado pelas pessoas que a gente quer alcançar com o Evangelho, preparando a terra para que a semente seja semeada. Conversando, desenvolvendo amizades. E vai chegar o momento, logo, está chegando já, de que o Evangelho vai ser ali semeado. Mas eu estou preocupado se vai ter conversão? Não. A conversão quem vai fazer é o Senhor. Agora, a nossa responsabilidade, a nossa missão, a gente precisa cumprir. A missão dada, ela precisa ser cumprida. E qual é a missão que o Senhor tem lhe dado? O que é que o Senhor tem te chamado a fazer? O Senhor não está lhe chamando a ficar aqui apenas sentado todos os domingos à noite, ouvindo eu pregar, reverendo Gilberto pregar, outros convidados que aqui vêm, cantar belas canções junto com o Ministério de Música. Não. Isso faz parte da nossa preparação. Isso faz parte do nosso recarregar das baterias para na semana estarmos trabalhando, onde quer que o Senhor nos mande. Nós estamos aqui no quartel, podemos dizer assim, preparado e recebendo as estratégias para na semana irmos para a batalha. E a batalha ela tem dois frontes. Um é a santificação e a outra é a proclamação. Somos alimentados para entendermos quem é Deus, conforme nós vimos hoje pela manhã, na quarta pergunta do breve catecismo de Westminster: quem é Deus? E entendendo quem é Deus, verdadeiramente o adorá-lo, que é o que estamos fazendo aqui nesta noite, mas também nos prepararmos para aquilo que enfrentamos na segunda. Na segunda, precisamos ser soldados de Cristo nesse mundo corrompido, enviados pelo Senhor para fazer a diferença. Muitas vezes somos abatidos, o pecado nos derruba, mas a gente precisa se reerguer, abatidos, não destruídos. Alguém já disse que eu caí do homem, eu levantai de Deus. Então, se a gente errar, se coloca diante do Senhor, pede perdão, procura não cometer mais aquele pecado. Eu sei que tem alguns pecados que são o nosso calcanhar de Aquiles, que a gente constantemente vai e volta, a gente está caindo dele, mas a gente precisa lutar contra isso, dizer: Senhor, tem misericórdia, me ajuda nessa caminhada e me usa conforme o teu querer. Muitas vezes a gente se acha inúteis, incapazes, dizendo: eu não consigo. Mas o que é que acontece? A gente tem estudado pela manhã aqui com as irmãs, na sala de escola dominical, olhando para os patriarcas, para Abraão, para Sara, para Jacó. São pessoas que você olha assim e diz: se fosse eu para escolher, eu não escolheria eles não para fazerem parte da família da aliança. Mas Deus, na sua misericórdia, usou esses homens, usou essas famílias para fazerem parte da genealogia de Jesus. E eu e você somos chamados para fazer parte da família da aliança, da nova aliança instituída em Cristo Jesus. Agora, muitas vezes nós achamos que essa aliança é só para nós, não é para outras pessoas. Mas somos desafiados a compartilhar o Evangelho com outras pessoas, as bênçãos da nova aliança, não sermos egoístas, entendermos que essa é uma grande visão que o Senhor tem nos dado, sermos determinados a fazer isso, não olharmos para os obstáculos, por mais que eles se levantem,
e termos fé de que quem faz é o Senhor, quem transforma é o Senhor e não somos nós. Que o Senhor nos desafie a entendermos que missão dada é missão cumprida, em o nome de Jesus. Vamos orar? Pai eterno, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome nesta noite. Que o Senhor nos ajude a caminharmos em obediência à tua palavra, a entendermos que somos chamados, temos uma missão a cumprir neste mundo, a não nos inquietarmos, a não nos acovardarmos, a não acharmos que só podemos fazer a obra se outra pessoa fizer comigo. Eu só posso fazer a obra se tiver um movimento na igreja para isso. Não, Senhor, que nós como indivíduos possamos fazer isso. Nos desperta a fazer isso. Coloca no nosso coração, incomoda, para que a gente possa estar orando por determinada pessoa e leve o evangelho a essa pessoa. Cumpra a nossa missão, de maneira que o teu nome seja assim exaltado e glorificado neste mundo, o teu reino expandido, e nós sejamos meros instrumentos. E se o Senhor for gracioso, quiser alcançar aquela pessoa, nos usando como instrumento, que o faça, mas que a gente entenda que temos que anunciar o evangelho. Então dá-nos graça para fazer isso, e que a gente anuncie em tempo e fora de tempo. Dá-nos, Senhor, a criatividade, sem negociar princípios, para fazer isso. Dá-nos a sabedoria, a fé e a sabedoria, de maneira que o objetivo maior pelo qual estamos aqui se cumpra, que é a glorificação do teu nome e desfrutar do Senhor para todo sempre. Cuida de nós e daqueles que o Senhor quer alcançar por meio de nós. Em o nome de Jesus. Amém.